Olá, nono, como vão? Bem, a gente está seguindo a matéria aí no capítulo 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre a exploração dos recursos naturais. Pode abrir o livro, por favor, na página 48. Bem, o que são recursos naturais? Vão ser elementos que um homem explora no meio para poder atender às suas necessidades, principalmente na área de produção industrial. Os recursos naturais eles vão ser divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. Renováveis que se renovam na natureza, a água, o calor, o vento, e os não renováveis vão ser aqueles que o quê? Que não, a gente aprende que os não renováveis são aqueles que não se renovam na natureza. Bem, não é bem assim. Eles se renovam sim, porém, a longo prazo. Os combustíveis fósseis, por exemplo, 40, 50, 60, 80 milhões de anos que é necessário para finalizar o processo de fabricação de um combustível fóssil, de um petróleo, por exemplo. Então ele o que? Ele se renova na natureza? Sim, se renova, porém a longo prazo. Então os recursos naturais são divididos em renováveis e não renováveis. Essa é a diferença deles. Quando que isso começa a intensificar a sua exploração no mundo? A partir da primeira revolução industrial. Então a gente tem este primeiro parágrafo aqui que vocês já podem ir grifando, que vai falar um pouco disso. A partir da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, a gente tem um aumento da exploração desses recursos naturais no meio ambiente. E vamos lembrar que neste período não existia lei ambiental nenhuma, muito menos leis trabalhistas, né? A gente tinha uma sociedade que era rural, que estava dando seus primeiros passos para focar no desenvolvimento de sociedade urbana. Então as indústrias começam a surgir na Inglaterra, se espalham pelo hemisfério norte, Estados Unidos, vai lá no Japão, vai nos vizinhos ali do Reino Unido, da Europa Ocidental, e sem se pensar nas questões ambientais. Passam séculos até o homem começar a perceber que, olha, se a gente não começar a pensar nos recursos naturais, um dia vai acabar. Nosso ritmo está muito acelerado de produção industrial, de busca de matérias-primas da natureza. E esses elementos a gente tem que lembrar que são elementos não renováveis. Um dia vai acabar. A gente sabe que a industrialização gerou a urbanização. E essa urbanização, ela se deu dentro de um processo onde faltou muita infraestrutura. Infraestrutura em que sentido? Saneamento básico, por exemplo. Os lançamentos de esgoto doméstico, esgoto industrial, tudo nos próprios rios. E esses rios eram rios que vão abastecer as cidades com a sua água, sem nenhum tipo de tratamento, ou pessoas vão morar nas margens desses rios, próximo desses rios, aonde ele terá contato direto ou indireto com essas águas poluídas, né? Doenças que hoje em algumas partes do mundo estão erradicadas, outras nem tanto, como a cólera, matou muita gente neste período do início dessa industrialização que gerou a urbanização. E aí só lá depois da Segunda Guerra Mundial é que o homem realmente se organizou e disse: vamos pensar no meio ambiente, vamos pensar nessa forma de exploração dos recursos naturais, que eles não são sustentáveis, está na hora da gente parar e pensar. E eu vou pedir para vocês grifarem aqui, ó, até o finalzinho. Após a Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais tornaram-se visíveis em função do crescimento da população mundial e da rápida industrialização e urbanização dos países periféricos. Ora, já estudamos isso. A urbanização se deu intensamente a partir da Segunda Guerra Mundial nos países subdesenvolvidos. E ela foi muito intensa, sem respeitar qualquer tipo de infraestrutura, sem respeitar o espaço natural, ocupando margens de rios, devastando florestas para que ocorra o processo de urbanização, de ocupação daquele terreno. Aí a gente começa a ver solos que não eram mais permeáveis, problemas de enchentes ocorrendo nesses grandes centros urbanos, poluição atmosférica, rios secando, rios sendo desviados,
tendo suas curvas cortadas, né, canalizando rios, enterrando rios, para que o processo de urbanização se dê de forma rápida e concentrada em determinados espaços. O meio ambiente vai reclamar. Reclama de que jeito? Chuvas torrenciais, mudança de temperatura, muito calor ou muito frio, furacões, tornados, seca, muita chuva, enfim, a gente tem vários fenômenos naturais que são intensificados por essas ações do homem. Ainda se falando de século XX, a gente também, né, temos que, de uma certa forma, agradecer a tecnologia, pois com essas ferramentas tecnológicas o homem teve mais facilidade em estudar esses meios naturais. E a partir desses novos estudos, a gente cria alternativas para formas de preservar os nossos meios. Aqui neste mapinha, a gente tem os principais hotspots, que são hotspots, os pontos quentes. Neste caso aqui de vegetação, ele se refere a ambientes que possuem muitos vegetais endêmicos. O que são endêmicos? Que pertence apenas àquele espaço, àquele local, é característico dali, não tem em outras partes do mundo, somente naquele terreno, naquela região. Então são biomas com uma grande porcentagem de vegetais endêmicos e que em torno de 3/4 do seu bioma já sofreu com o desmatamento, já sofreu com a degradação. Então a gente tem aí, né, os hotspots espalhados no mundo. O nosso hotspot é o Cerrado. O Cerrado sofre muito mais com o desmatamento que a nossa própria floresta amazônica, né? A gente vê muita notícia sobre a floresta amazônica, degradação ambiental lá, mas esquece do nosso Cerrado, segundo maior bioma. Este está muito mais degradado do que a floresta amazônica. E ele tem um grande porte de vegetais endêmicos específicos daqui, se a gente continuar nesse processo de desmatamento, principalmente com a expansão do agronegócio nessa região, ele pode perder toda essa sua biodiversidade. Percebam, né, que existe uma grande concentração nas regiões tropicais. É bem óbvio a gente entender. Região tropical do mundo, calor e umidade. Calor e umidade gera biodiversidade. A próxima página a gente pode estar grifando essa parte aqui, ó. As áreas mais ricas em biodiversidade estão localizadas em países em desenvolvimento e nas áreas de expansão de atividades produtivas. Olha que curioso. Existe uma relação de baixo desenvolvimento econômico com aumento dos impactos ambientais? Se eu sou um país subdesenvolvido, logo isso acarretará num grande impacto ambiental no meu país? Tem relação o subdesenvolvimento com impactos ambientais? Tem, né? Se eu sou um país subdesenvolvido, onde eu tenho pouco capital, onde tendo pouco capital eu não vou ter condições de investir em outras áreas da própria preservação ambiental, na área de educação, porque a educação é uma ferramenta importante neste processo de preservação ambiental. Eu não vou levar a informação para aquela população, eu não vou levar condições necessárias para fazer com que aquela população consiga sobreviver, se sustentar sem degradar o meio ambiente, sem ir lá e cortar lenha para fazer o seu almoço, utilizar da lenha como um combustível de sustentação da sua família, né? Então a gente percebe que nos países subdesenvolvidos a degradação ambiental é maior por vários pontos já discutidos aqui. Grifem essa frase. E a gente percebe também que outro ponto de degradação ambiental dos subdesenvolvidos é o papel dele no mercado internacional. A gente exporta o quê? Minério, produtos agrários. Esse é o carro-chefe da nossa economia. O que significa? Que nós estamos o quê? Explorando os nossos recursos naturais. E essa exploração serve para que o país possa aquecer a sua economia. Então a gente tinha que o quê? Mudar a nossa matriz de produção, né? Mudar a forma de produzir, focar mais na nossa indústria, tecnologia para as nossas indústrias e deixar os recursos naturais o quê? Dar uma equilibrada neles, porque se explorar, são recursos naturais não renováveis, vai acabar. Grifem essa primeira frase.
Por quê? Porque só em 1972 que o mundo foi pensar em questões ambientais. Então a gente tem 1750, a primeira revolução industrial, aí vai ter 1850, 1950 para 72, 222 anos depois da primeira revolução industrial, a gente tem a primeira organização mundial para se pensar o meio ambiente, lá na capital sueca. Olha aqui esse finalzinho que também a gente pode grifar. Os países envolvidos defendiam soluções para assegurar as questões ambientais, como o uso de energias renováveis e diminuição da produção industrial. Os não desenvolvidos, podem grifar também, defendiam que a superação da crise social era uma demanda mais relevante que a preservação ambiental. Por isso não concordaram com as políticas ambientais do período. Veja bem, a gente está falando dos países subdesenvolvidos que têm que vender muita matéria-prima para poder aquecer sua economia. Então não está na visão deles, eles se colocaram no momento que não estavam na hora de se pensar em questões ambientais. Era o contrário. É necessário a gente melhorar a condição de vida da nossa população para aí sim melhorar nossa condição de vida, a gente ter os primeiros passos para se pensar em questões ambientais. Na verdade, dá para a gente pensar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá para a gente criar tanto política social como política ambiental e as duas caminharem juntas. Não dá para deixar uma de lado, focar só numa outra, né? Isso foi um pensamento lá na década de 70, hoje no século XXI, este pensamento já mudou. Depois de 20 anos, a gente teve uma nova conferência, em 1992, a Rio 92 ou a Eco 92, grifem essa frase aqui, e a gente vai perceber que após 10 anos a gente vai ter outra conferência mundial. Então teve a Rio 92, em 2002 a gente teve a chamada Rio mais 10, mas na verdade ela foi lá na África do Sul, não foi no Rio de Janeiro, lá na capital, Joanesburgo. Depois a gente teve a Rio mais 20, 10 anos depois, 2012, voltou aqui para o Rio de Janeiro. Então a tendência é a cada 10 em 10 anos a gente tem essa grande conferência mundial sobre o meio ambiente, aonde lá se é discutido o que os países desenvolvidos devem fazer, o que os subdesenvolvidos devem fazer perante o meio ambiente, acordos são criados, geralmente tem muitos debates, muitas oficinas, a sociedade pode participar, é o encontro de vários cientistas, estudantes, conselheiros das áreas ambientais que estão ali para discutir a melhor forma de produzir sustentavelmente no nosso planeta, cada país fazendo o seu papel. Essas conferências têm isso. Ao longo, entre esses 10 anos, a gente vai ter outras pequenas conferências, encontros internacionais relacionados a essas discussões ambientais. Mas as mais famosas são as conferências das Nações Unidas, que ocorrem a cada 10 anos. Mudanças climáticas, isso aí está na ponta da língua nossa, né? É um tema ambiental mais discutido na atualidade. Por quê? Porque os estudos lá do passado trouxeram para nós hoje os resultados de que, se continuarmos nesse processo de degradação ambiental, de utilização dos nossos recursos, climaticamente falando, teremos problemas. Então hoje, no século XXI, a pauta principal das questões ambientais vai ser essa. Lá no século XX, já no seu final, se discutia muitas questões sobre as vegetações. E hoje o principal são as questões climáticas. Tanto é que dentro do órgão da ONU, que chama isso aqui, grifem para mim, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou então o PNUMA, lá dentro do PNUMA se discute questões ambientais e lá dentro criou-se um subórgão chamado IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Cientistas do mundo inteiro se reúnem para discutir essas questões climáticas e a partir da criação do painel intergovernamental se tornou aí um grande debate nas áreas ambientais, deixando até um pouco de lado as questões sobre vegetação e pegando o clima como carro-chefe das discussões ambientais. Aqui na próxima página a gente vai ter um mapa sobre emissões de CO2, gases poluentes, gases de efeito estufa. Uma porcentagem da década de 80, reparem, o grande número concentrado nos países desenvolvidos,
era aquele processo pós-Segunda Guerra Mundial, uma guerra fria, onde a industrialização, a terceira revolução industrial já estava intensa, e os países do sul, olha só como que o índice era bem baixinho. Hoje, em 2017, veja bem, né, os países desenvolvidos, alguns aí já deram uma freada na sua emissão de gases poluentes, como o Reino Unido, a França, a China, em que houve uma redução no seu crescimento econômico, e isso é importante para a gente entender essas emissões de CO2. E a gente está até vendo hoje, né, na atual conjuntura social política mundial, com a pandemia ocorrendo no mundo, com a redução das produções industriais, várias imagens surgem para a gente na internet, como a visão do Himalaia pelos indianos, décadas que os indianos não viam a cordilheira do Himalaia em seu horizonte. Hoje eles conseguem enxergar porque reduziu a produção industrial, reduziu a circulação de automóveis, queima de combustíveis fósseis, limpou o ar completamente. A gente tem os canais de Veneza com águas limpas, peixinhos passando pelos canais, coisa que se via há décadas. O ar da China muito mais respirável hoje. Então, a pandemia mostrou que, ao reduzir a produção industrial, a emissão, principalmente de CO2, de gases do efeito estufa, trará resultados positivos para o meio ambiente. O modelo de crescimento econômico dos países, ele é o quê? Ele é baseado na produção industrial, venda de mercadorias. O sistema capitalista, que a gente já estudou, ele funciona dessa forma. Sempre obter o lucro para que eu cresça mais ainda. E se eu obter o lucro, eu tenho que vender mais produtos, eu tenho que aumentar a minha produtividade. E aí entra nesse embate com as questões ambientais. Como produzir sem quebrar a minha economia e também sem quebrar o meio ambiente. Produzir de forma sustentável. É buscar alternativas como substituir os combustíveis fósseis. O petróleo hoje ainda é o combustível fóssil ou é a fonte de energia mais utilizada no mundo, mas aí cabe aos países desenvolvidos principalmente, que detêm a tecnologia, criar alternativas para que o combustível fóssil seja substituído por uma produção mais limpa. A gente percebeu no gráfico anterior, né, os países desenvolvidos com grande emissão de gases poluentes. A gente percebe que alguns países da Europa Ocidental elas já estão reduzindo essa emissão, porque ele já está o quê? Colocando veículos elétricos na rua, substituindo queima de combustíveis fósseis por veículos elétricos. A China, altamente poluidora, ela o quê? Por ela estar nessa fase de crescimento industrial grande, está consumindo recursos, está emitindo gases poluentes na atmosfera, ela ao mesmo tempo ela corre atrás para poder desenvolver formas sustentáveis. Neste caso, é um dos países hoje do mundo que investe mais na alternativa de energia renovável. Os exercícios propostos para vocês ficaram aí para a gente estar corrigindo, lá na página 45. Vamos começar então pelo número 1 aí. Apresente o conceito de redes. O que são redes, né? Esse esquema aí explica muito bem o que são as redes. As redes vão ser a forma como o mundo se conecta através da rede de transporte, a rede de comunicação. Dentro dessas redes a gente vai ter os fluxos, né? Os fluxos informacionais, fluxos materiais e fluxos imateriais. Dentro dessa grande rede a gente vai ter também pontos de rede, como o A, o C, e o ponto D aqui vai ser o nó, né? Ou são os nós, onde dentro do D a gente tem vários pontos chegando até o ponto D. O ponto D, ou esses nós dentro da rede, vai ser um ponto onde a gente vai ter grande concentração do setor terciário, o setor secundário, indústria. A gente vai ter muito capital, muita verba concentrada nessa região. A gente está falando de países, ok? Ou determinadas cidades globais que têm este papel de fazer essa conexão e concentrar todos esses fluxos materiais e imateriais. Número 2. As redes são um conjunto de localizações articuladas entre si por meio de vias e fluxos. O esquema a seguir representa alguns pontos
que se conectam através de vias, traçados, e formam uma rede. Defina os pontos de maior e menor conexão. Bem, os pontos de maior conexão, né, vão ser aqueles que estão chegando muitas redes nele, né, onde a gente tem o ponto D, o ponto G, e o de menor conexão vão ser aqueles que têm apenas uma ligação, ponto A, ponto C, ponto E, ponto F. Ilustre uma rede com 8 nós em que 2 pontos estão centralizados e exercem mais influência sobre os demais. Bem, esse aí cada um vai fazer no seu caderno, e aí vocês têm como inspiração este esqueminha aqui dos pontos, né? O que eu peço a vocês é sempre colocar alguns pontos mais centralizados, onde ele vai ter o papel de possuir mais redes de contatos do que os pontos nas extremidades. A número 3, a gente tem um texto falando aí sobre a construção de redes em várias fases do planeta. E aí a perguntinha é: comente as principais causas para a formação de redes. Ora, redes de contato, redes sociais, né? Qual que é a relação de se ter redes? Para a gente manter o contato, para realizarmos trocas comerciais, circulação de capital, circulação de informação. A gente vive num mundo global, um mundo onde estamos um mais próximo do outro. E aí as redes vão ter esse papel de nos ajudar com infraestrutura para que a circulação mundial ocorra através dos fluxos materiais e imateriais. Sendo assim, a gente também poderia falar que nas formações de redes existirão pontos ou nós com maior importância em que sentido? Concentração de capital, concentração do setor terciário, concentração do setor secundário. Isso a gente pode resumir também numa concentração econômica, uma concentração política. Hoje a gente já viu em regionalização que decisões políticas são tomadas mundo afora, em conjunto ou individualmente, e as redes favorecem esse diálogo político entre o mundo. Então é isso, pessoal. Corrigimos os exercícios. Próxima aula, então, a gente segue com esse nosso estudo remotamente. Espero que todos estejam se saindo muito bem neste período que nós adotamos e seguimos na luta firmes. Saudades de todos vocês, um abraço e até mais.